Queridos, hoje eu havia, durante algumas semanas já, o senhor estava, o senhor havia colocado no meu coração que trouxesse uma ministração sobre um tema, e esse tema tem alguma coisa, acho que é aqui. E esse tema, queridos, tem a ver com uma, um engano que o inimigo tem lançado nas nossas vidas como cristãos. E essa noite, não sei se foi sonho ou se foi um pensamento, eu creio que Deus me trouxe uma palavra para, antes disso, compartilhar com vocês algo de extrema importância na nossa vida, que diz respeito a uma oração. Oração, queridos, é uma proteção. Deus nos deu uma proteção para nós aplicarmos na nossa vida. E esta proteção chama-se também oração. E eu quero convidá-los a ler comigo um texto que está no livro de Mateus, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9 a 13, né? Ou 12 mais 1, como já foi falado aqui. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vamos ler ela por completo, depois nós vamos falar a respeito dele, né? Então aqui, queridos, está um modelo. Quando foi indagado de como devemos então orar, os discípulos indagaram Jesus. Mas qual seria a forma ideal? Qual a melhor maneira? Ou qual a maneira mais eficaz, se é que ela existe? E Jesus, então, com toda calma, responde: é o seguinte, quando vocês orarem, ele estava se referindo aos discípulos. E essa palavra hoje, queridos, é para nós. Quando nós orarmos, oraremos dessa maneira. Assim, orem assim. Então aqui nós temos um exemplo. Ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, nesta terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para todo o sempre. Queridos, esta oração, também chamada de oração modelo, ela foi dedicada por Jesus como uma instrução aos seus discípulos. E é interessante perceber que esta oração, chamada oração do Pai Nosso, conhecida no mundo inteiro, por crente, por não crente, por outras denominações. Esta oração, queridos, ela é dividida em duas partes. A primeira delas é uma oração dedicada ao reino, e a segunda parte é dedicada às necessidades humanas. Então aqui nós temos duas etapas, né? Uma delas, reino, e a outra,
terra. Uma espiritual, outra terrena. Espiritual está Deus. O enfoque aqui é dado a Deus. E a terrena é dada a nós, homens. Certo? É interessante perceber, queridos, que quando... Vamos voltar lá no versículo 9, por gentileza, André. Queridos, quando Jesus orienta como devemos orar, e ele descreve então um modelo de oração, ele diz assim: Pai Nosso. Pai Nosso. Convém lembrar, queridos, que os judeus, Jesus era judeu, e o judeu, ele tinha uma dificuldade imensa em se referir a algum outro ser como pai que não fosse o seu pai. Porque o pai, para a família, para o judeu, ele ocupa uma importância, esse nome pai tem uma importância gigantesca para a família do judeu. E naturalmente está correto. E para Jesus orientar os discípulos a orarem Pai Nosso, isso para eles, queridos, foi uma revolução na vida deles. Porque eles não estavam ambientados com isso. E Jesus não fala o meu Pai que está no céu. Ele diz Pai Nosso. E esse Pai Nosso não é o nosso Pai terreno, mas um Pai que está nos céus. Então, Jesus, ele abre para aqueles que creem nele, aqueles que seguem Jesus, ele abre para estas pessoas que o Pai Celestial, o Pai dele, também pode ser o nosso Pai. No livro de, vamos ver aqui, acho que é João. João. Capítulo 1 de João, versículo 12. João 1, 12. Olha o que está escrito ali. Mas a todos, quantos, vários, né? Quantos, vários, o receberam? Receberam a quem? A Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, queridos, todos aqueles que creem no nome de Jesus, este Jesus que nós cremos, nos deu este poder de sermos feitos filhos. Existe um outro texto que diz que ele nos transportou do império das trevas, onde vivíamos, para o reino do seu Filho amado. Isso tudo, queridos, através da fé. Fé em Jesus, o Cristo, o Salvador. Vamos voltar lá em Mateus 6, 9, novamente, por gentileza? Enquanto isso, nós temos então esta oração modelo, pelo qual nós fomos orientados a adotar para a nossa vida. Então hoje, Jesus está dizendo que existe um Pai, e esse Pai é nosso. E esse Pai, ele habita em um reino celestial, ele está nos céus. E fala também que este nome desse Pai, que é Deus, o nosso Pai, é um nome santo, santificado. Então, toda vez que nós nos aproximarmos dele em oração, nós devemos ter esta convicção de que ele é santo.
o nome dele é santo. Vamos lá, versículo 10. Ele diz o seguinte: venha o teu reino. Queridos, já falamos aqui, então não basta repetir, aliás, é importante repetir, né? Existe o reino, a palavra se refere a reino e se refere a império. Reino é o reino de Deus, onde ele reina, e existe também os seus súditos. E todos os súditos trabalham para o reino. E império é onde existe um tirano. E todas as pessoas que servem a esse tirano são escravizadas. Na semana passada, se vocês lembram, nós falamos a respeito de lei e graça. Lembra? Uma pessoa lembra. Oh, aleluia, glória a Deus. Né? Lei e graça. Lei, opressão. Graça, liberdade. No reino existe liberdade. No império existe opressão. Quem oprime? O diabo. Quem traz liberdade? Jesus. Ele já conquistou a nossa liberdade. Portanto, queridos, hoje permanece preso somente quem quer. Apenas quem quer permanece acorrentado, enrolado, enredado, sendo escravo do sacrifício. Ao passo que Jesus já levou sobre si tudo isso. Ele já pagou. Aquilo que nós devíamos pelo preço do pecado original, Jesus pagou o preço. Então nós não somos mais devedores, eu não preciso ficar opresso fazendo sacrifícios. A liberdade que ele conquistou me dá o direito de ser filho. E o filho, queridos, ele não fica na condição de escravo. O filho, ele senta à direita do pai. E quando nós começamos a entender isso, então a nossa posição, ela começa a mudar. Posição de quê? De visão de mundo. Posição de condição de pessoa. Nós não estamos, queridos, diante de um tirano. Nós estamos diante do nosso Pai Celestial. Então, queridos, é lamentável, é terrível você perceber que ao nosso redor, existem pessoas sendo escravizadas. Ao passo que é necessário manter essas pessoas escravizadas. Para que, através da escravidão, elas continuem servindo a um tirano. Vocês conseguiram entender isso? Enquanto no reino existe liberdade, no império existe escravidão. Não vamos dar nomes aqui, mas é só pensar um pouquinho que nós vamos entender isso muito bem. Vamos voltar lá no 6:10, por favor, André. E queridos, olha só como esse versículo 10, que é a primeira parte da oração dedicada a Deus, ele diz então: venha o teu reino.
Ele não fala, venha o teu império. Não. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a nossa vontade. Uma vez que nós temos um Pai nosso, poderia falar, então seja feita a nossa vontade. Já que o Pai é nosso, por que a vontade não pode ser nossa? Por um único motivo, queridos. Porque a nossa vontade, ela é, ou pode ser, corrompida. E a vontade de Deus jamais é corrompida. A vontade de Deus é que você tenha vida abundante no seu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz. Portanto, a vontade do homem, ela pode se corromper. E diz ainda que esta vontade se estabeleça através do reino aqui nessa terra, assim como ela é no céu. Amém? Assim como ela é no céu. Poxa, pastor, mas assim fica difícil, né? Como que eu vou saber como que esta vontade é no céu? O céu está tão longe, eu não estou vendo isso. Existe um texto da palavra de Deus que diz assim, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Bem-aventurados. Então não procure ver, certo? Procure crer e pronto. Queridos, a vontade soberana de Deus para a nossa vida é que nós revelamos Ele, Deus, através do Filho. Eu só posso revelar o Pai através do Filho se o Filho estiver em mim. Caso contrário, isso não vai acontecer. Então, se Cristo vive em mim, eu posso, através dele, revelar o Pai, que está no céu. Com isso, através das minhas atitudes, crente que sou, não crentinho, pobrezinho, não. Crente que sou, até mudou agora aqui, né? Crente que sou, até cresci, certo? Assentado ao lado do Pai, eu faço com que este reino se manifeste aqui na terra. Pela minha força? Não. Através dele, que o Pai enviou. E como eu creio nesta obra redentora, então eu posso revelar o Filho. Isso é difícil? Não. Não é difícil. Isso é muito simples, queridos. Simples até demais. Próximo versículo lá, 11. Vamos ver o que diz? Olha o que ele fala. O pão nosso de cada dia nos dá, ou nos dê, hoje. Esse pão, queridos, muitos estudiosos creem que ele estava se referindo a Jesus como o pão da vida. Outros referem-se ao pão que foi dado aos israelitas quando eles saíram da escravidão do Egito, né, na forma do maná, que caía todos os dias do céu. Ele caía do céu, ele não descia do céu. Já falamos sobre a diferença de cair e de descer. Vocês lembram disso? Não, glória a Deus, um lembrou. Né? Dois ali, isso, dois, isso. Queridos, o pão nosso de cada dia nos dê em pequenas porções a cada dia. É isso que está escrito ali? Não, né? O que é que está escrito ali? O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
todo esse pão que durante o restante dos anos da minha vida, todo esse pão que eu iria receber diariamente, uma vez que ele é o pão de cada dia, eu não quero receber esse pão diariamente, eu quero ele hoje. Consegue entender a diferença? Esse pão, eu quero ele hoje. Eu quero desfrutar da minha herança hoje, e não a cada dia. Próximo. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Queridos, isso aqui mexe com a nossa cabeça. Parece uma coisa meio maluca, né? Não, peraí um pouquinho, mas eu quero ser perdoado. Agora, eu perdoar o meu irmão? Ah, não, aí não. Mas eu quero ser perdoado. O meu irmão que se lasque. Ele que cuide da vida dele. Ele que vai correr atrás do prejuízo e ele que se vire para ser perdoado. É isso que está escrito ali? Não, né? Perdoa-nos as nossas dívidas. Que dívida que é essa? A dívida que nós contraímos, mesmo sem querer, sem saber. Existe uma dívida. E esta dívida, Ele, Jesus, perdoou. Lembrem-se vocês que isso que nós estamos lendo aconteceu alguns dias antes da cruz. E o sangue dele, o sangue de Jesus, purificou este pecado que gerou essa dívida. E uma vez que eu tenho este conhecimento de que eu fui perdoado através da obra redentora de Jesus, então hoje eu tenho um dever, uma obrigação legal de também perdoar o meu irmão. E o perdão, queridos, não é uma opção. Ah, não, eu tenho opção de perdoar esse, mas esse aqui eu não perdoo. Não, queridos, o perdão não é uma opção. Perdão é uma necessidade, eu preciso perdoar. E quando nós entendemos que existe um modelo adequado para a nossa vida, e este modelo envolve o perdão, e que sem o perdão, na verdade, eu estou preso, e não o outro que eu não consigo perdoar. Não é a pessoa que está presa, não, sou eu que estou preso. Existe um texto de um livro, né, que fala assim, se você não perdoar, é como se você estivesse tomando veneno, esperando que o outro morra. Não, você que está se envenenando, se matando. O texto sagrado fala em raiz de amargura. E esta raiz de amargura, queridos, nada mais é do que algo amargo que vai se enraizando pelo organismo, pelo corpo, pelos órgãos daquela pessoa que diz que não consegue perdoar. Você pode estar pensando, ah, pastor, mas você não conhece a minha história. Eu já perdoei um ou outro aí, mas isto aqui é imperdoável. Não existe perdão para o fulano. Queridos, a palavra diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Se eu não consigo perdoar, eu também não posso aceitar o perdão de Deus na minha vida.
E lembrem vocês que existem coisas terrenas e coisas espirituais agindo aqui ao nosso redor. E queridos, o perdão não é só uma palavra que, perdão, perdão, perdão. Não. Perdão é uma necessidade. Eu preciso liberar perdão para que eu fique livre. Não a outra pessoa está livre. Não. Quem está livre sou eu. Certo? Existe um texto correlato aqui, no livro de Mateus, Mateus 17, versículos 13 e 4. Mateus 17, 13 e 4, que diz assim, Mateus 17, é isso que eu falei? Isso, né? Diz assim, será que era isso? Mateus, não, não é esse texto. Esse texto é interessante, mas não é esse texto. Mas enfim, é um texto que fala a respeito do perdão. Eu acabei perdendo aqui, né? Queridos, uma vez que nós estamos sendo tocados pela palavra de Deus e somos levados a praticar, aplicar em nossa vida, buscar através da oração os princípios da palavra de Deus e acrescentar isso em nossa vida, eu passo então a ter uma convicção de que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Regiões celestiais aqui está falando de reino, em Cristo Jesus. Portanto, nós já somos abençoados. Não vamos quebrar essa bênção por conta da dureza do nosso coração. A palavra diz que a um coração endurecido, Deus despreza. Deus despreza um coração endurecido. O que é um coração endurecido? É um coração que não consegue perdoar. Ou seja, alguém que ora essa oração do Pai Nosso, mas não consegue perdoar, essa pessoa está sendo falsa, está sendo mentirosa. Qualquer um que declarar ou se declarar filho através dessa oração está errado. Não era Mateus 17, acho que era Mateus 7, é isso? Bom, ok. Queridos, vamos seguir em frente lá na nossa oração do Pai Nosso. Agora versículo, o último versículo. O que ela diz? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Existem outras versões que falam, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Esse termo tentação, queridos, está também ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Vamos ver lá, André? 1 Coríntios 10, 13. Olha o que a palavra diz. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Sobre nós, homens, pessoas.
Ele está dizendo assim: olha, sobre vocês não veio nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês possam suportar então esta tentação. E queridos, a tentação por vezes, né, ela pode ser interpretada também como uma sedução para o mal. Não nos induzas à tentação, ou seja, afasta da minha vida toda sedução para que eu venha praticar o mal. Para que eu saia de uma posição de filho e caia novamente na posição de escravo. Não só escravo do pecado, mas escravo de um império, de um sistema que escraviza. Não permita que isso aconteça. Uma vez que hoje eu ocupo uma posição. E qual é essa posição? Nós estamos assentados à direita do Pai. Isso é uma posição. Nos lugares celestiais. Queridos, nós somos espírito que habitamos em um corpo. Esse corpo natural que nós temos não é a realidade. A realidade é aquilo que a palavra diz. E a palavra diz que nós somos um espírito que habita em um corpo e neste corpo vive uma alma. E essa alma, sim, ela tem vontades, emoções, desejos. O que mais? Fome, sede. Certo? Esta alma, ela tem então os seus desejos. O espírito tem apenas um desejo: revelar o Pai. Revelar o Pai através do Filho. O corpo ou a carne, essa sim tem desejo. Que desejo? Ah, mas novamente, domingo, 6 horas da tarde, será que eu preciso ir lá me encontrar com aquele povo? Eu acho que eu vou no estádio assistir o jogo de futebol. Mais negócio. Ou então, no domingo, quando você se prepara para sair, né, da sua casa, sua residência, lá com a sua família, para vir então aqui se reunir, congregar. Domingo existe um convite. Né? Seu amigo, amigo do peito lá, faz um convite para você. Aí você pensa, não tem problema nenhum, né? Só hoje. Aí você não vem à reunião, ao culto, não vem à celebração, porque recebeu um convite de uma pessoa tão amável. Essa pessoa convida você hoje e na semana que vem convida para um outro negócio mais interessante, vai. Quando vê, queridos, já se desviou. Pegou um atalho para a sua vida. Não é? Aí aquele ensinamento que você trazia para sua família, para sua casa, já começa a ficar todo contaminado.
aquela orientação que você dava para os teus filhos já sujou. Aquela percepção que você tinha que os seus filhos estavam, de fato, aprendendo a honrá-lo como pai, pai e mãe, já não acontece mais, porque ele aprendeu com os amiguinhos dele lá que obedecer aos pais é bobagem. Ele aprendeu com os amiguinhos que, ao contrário, eles têm toda a liberdade do mundo para fazer o que eles bem entendem. Se o pai ou a mãe for corrigir, ele vai e denuncia no, como é que é o nome? Conselho tutelar. Ele aprendeu isso com o amiguinho dele. Com o amiguinho dele que o pai e a mãe não trazem ele na igreja para ele ir na escolinha bíblica infantil. Certo? Culpa de quem? Da criança? Não. Culpa nossa, pais, que não orientamos os nossos filhos corretamente. Não seguramos ele e não tomamos uma atitude. Né? Chegou um convite, né? Conosco já aconteceu muitas vezes. Né? Você está se preparando para sair de casa, bem na hora, você abre o portão, está estacionando um querido lá. Oh, tudo bem, tudo bem? Pois é, eu vim fazer uma visita. Falei, amigão, seguinte, ó, estamos de saída para a igreja. Vamos junto? Ah, não, pois é, mas eu só queria bater um papo rápido. Ok, vamos bater esse papo rápido lá na igreja então. Aí a pessoa fica meio perdida ali, desconversa e vai embora. Vai, capeta. Querido, querido, amigo, pessoa querida, enviado das trevas. Não que essa pessoa está em trevas. Enviado das trevas. Para quê? Para tirar você do caminho. É uma vez, é duas, é 10, quando vê, já desvirtuou o negócio. Né? Como diz por aí, né? Já desandou a maionese. Queridos, isso é sério. Isso é muito sério. Aí vem Jesus, então, e nos deixa esse modelo de oração. Como que nós devemos orar? Adotando um comportamento. E este comportamento, ele precisa no sentido de uma necessidade. Eu preciso entender esse texto para que eu possa orar em cima desse texto. E o meu coração esteja voltado para esta oração. Porque se eu falo, perdoa a minha dívida, assim como eu perdoo o meu irmão, mas eu não perdoei o meu irmão, eu estou sendo falso, mentiroso. Se eu não perdoo, queridos, eu não posso continuar essa oração, pois teu é o reino, o poder e a glória. Se eu não reconheço o poder de Deus e a glória de Deus, eu não consigo perdoar. Ou ao contrário, se eu não perdoo, eu não posso reconhecer o poder e a glória de Deus, agindo através da minha vida. Dessa forma, eu me faço mentiroso. E queridos, os nossos exemplos, eles falam muito mais alto do que as palavras. O meu comportamento fala mais alto do que as minhas palavras. Principalmente você. Você aí. Está aqui sentadinho, bonitinho, né? Bem penteadinho. Alguns, né? Naturalmente. Você tem um compromisso.
um compromisso com a verdade. Não é aquele programa que passa num emissor de TV aí, compromisso com a verdade. Não, não é isso. Nós temos um compromisso com a verdade. E esse compromisso é revelar a Deus através do Filho. Esse é o nosso compromisso. Como eu revelo Deus através do meu comportamento? Não apenas através das minhas palavras. Até porque, querido, você pode falar o que você quiser. Se você não fizer aquilo que você diz, você está sendo mentiroso. Aí então vem ele, Jesus, e nos dá essa direção. E nos ensina como então nós devemos orar para que esta proximidade do reino cada vez fique mais latente, mais próxima da nossa vida. Uma vez que existe o reino celestial e uma vez que existe o nosso reino material. Então, se nós somos espíritos, espírito, habitando num corpo aqui na Terra, eu preciso fazer com que exista uma conexão cada vez mais forte, cada vez maior. Essa sintonia existente entre o reino material e o reino celestial, ela precisa ser estabelecida. É como você ligar lá o seu radinho, né, para ouvir uma emissora. Como é que você faz? Você vai sintonizar essa emissora. Essa emissora não está aqui, está em outro lugar. Mas você capta através de uma onda, de um sinal. Ondas curtas, ondas médias. Não, não. Né? Outras ondas, né? E a nossa onda, queridos, ela é uma onda celestial. Uma onda de poder. Então eu consigo fazer essa ligação através da minha fé. Uma fé genuína. Uma fé verdadeira. Uma fé que não é baseada em circunstâncias. Ora, eu estou forte na fé. Ora, eu estou quase me escondendo debaixo da cama, assim, né? Oh, coitadinho, ó céu, ó vida, como Deus é cruel comigo. Não, queridos. Não. Eu tenho um pai. E esse pai é o meu pai celestial. Queridos, o ser humano possui uma necessidade. E essa necessidade é uma necessidade paterna. Isso não é nos dias de hoje. Isso começou lá no Éden, quando Adão perdeu essa paternidade. A palavra diz que todos os dias, né, a viração do dia, Deus então vinha ter um tempo com ele ali. De repente, isso foi cortado. E esta necessidade, até os dias de hoje, habita no coração do homem. Por isso Jesus, então, ele vem e revela isso. Orem assim, Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu. Então Jesus, ele vem e nos dá uma direção. Mesmo aquele que tem esta ausência paterna na sua vida, agora Jesus vem e fala assim, ei, você aí, você tem um pai. E esse pai é um pai celestial. Não é um pai terreno. O pai terreno, ele falha contigo, ele frustra você. Isso, frustra você. O pai celestial, não, jamais. Então,
seja adotado por esse Pai Celestial. Creia nisso, porque é assim. Jesus falou que é assim, então é assim, queridos. Ah, pastor, mas eu fui muito maltratado pelo meu pai. Eu apanhava uma surra de cinta todo dia. Talvez você mereceu. Eu apanhei algumas, por merecer, certo? Por merecer. Nenhum pai, nenhum pai faz isso com o filho, a não ser para correção. Aí Jesus vem então e diz assim: ei, vocês aí, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E esse meu pai, ele também pode ser seu pai, se você quiser. Você tem que querer, você tem que crer. E aquele que crê, recebe esse pai. Aquele que crê, foi dado então o direito de ser feito filho, através da fé. Mesmo que não exista um registro em cartório. Não. Através da fé, eu fui feito filho. Amém? Quantos creem que são filhos de Deus? Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, para encerrar, eu quero fazer uma oração. E eu gostaria que todos concordassem em espírito com esta oração. E essa oração não é coisa da minha cabeça. Essa oração é uma oração que está na Bíblia. Então nós vamos orar juntos esta oração, que é a oração do Pai Nosso, este modelo que Jesus deixou. E diante de tudo isso que nós vimos, que nós falamos, eu quero que você faça essa conexão, essa sintonia com Ele, Pai, enquanto você faz esta oração. Talvez você faça isso, então, pela primeira vez na sua vida, com esta convicção. Convicção que Jesus nos orientou através da sua palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé? Queridos, se você puder, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, né? Não se preocupe, nós estamos entre irmãos aqui. Então coloque a mão no seu coração, pode fechar o seu olho, os seus olhos aí. E repita assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo os meus inimigos e ofendidos. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é este poder, este reino e esta glória, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Amém.